Ok, irmãos. Então, eu quero meditar com vocês no Salmo 119. Tenho feito várias meditações neste Salmo, e, pelo menos por enquanto, talvez eu vou ficar por aqui, mas não garanto. Então, o Salmo 119, eu vou ler hoje duas passagens, dois versículos, que é o versículo 99 e o 100. O 99 diz: compreendo mais do que todos os meus mestres. Vamos parar aqui. Quando o salmista diz assim, a primeira impressão que tem é que ele não está querendo ser levado muito a sério, se estiver falando literalmente, porque não tem aluno que diga que sabe mais, conhece mais, entende mais a matéria do que o mestre. Agora, se for alguém hoje muito erudito, academicamente, e se disser, ou eu compreendo muito mais do que os meus antigos mestres, aí é claro, aquele aluno evoluiu, mostrou-se mais apto do que os próprios mestres dele, e ele passou adiante. Muito comum isso. Mas certamente não é o que ele está dizendo aqui. Ele está falando dos mestres dele naquele momento. Então, como eu falei, como aluno, alguém dizer que entende mais do que os próprios professores ou mestres não está querendo ou ser levado a sério, ou vamos admitir ser tomado literalmente nas suas palavras. Que basta ler o restante do versículo, nós vamos ver que é o caso. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus, falando com Deus, nos teus testemunhos. Então fica evidente que ele está falando de uma compreensão diferente da compreensão da matéria que ele está estudando com cada mestre. A matemática, ou a filosofia, ou a retórica, ou seja lá o que for. Em qualquer época da história, as matérias, os currículos variam bastante, mas seja como for, quando ele diz que é mais, que compreende melhor do que os mestres, mais do que os mestres, porque ele medita nos testemunhos de Deus, ele está dizendo, eu não estou falando de matemática, nem de português. Aliás, os testemunhos de Deus nem falam em matemática, não ensinam, eles citam números e tal, uma conta aqui, outra acolá, muito elementar, mas, obviamente, não se propõe a ensinar matemática, nem química, nem física, e nem matéria nenhuma. Então, evidentemente, o salmista está dizendo, eu tenho um tipo de compreensão mais valioso do que a compreensão dos meus mestres, por melhores que eles sejam, por mais bem informados que eles sejam, eu tenho um tipo de compreensão mais valioso, tipo mais valioso de compreensão, de entendimento do que os meus próprios mestres. Onde é que você está achando isso, meu amigo salmista? Nos testemunhos de Deus. Lendo, assim, todo dia, o decorando, pode incluir leitura, pode incluir decorar, mas o verbo aqui, inclusive no próprio original, como eu olhei, é meditar. E não tem sido poucas as vezes que eu tenho batido na tecla, irmãos, da necessidade da meditação na palavra de Deus. E quando eu falo nisso, eu enfatizo também toda vez, especialmente numa época de hoje em que tudo é muito rápido e tal. Vocês já devem ter ouvido muito isso. Mas eu quero ver se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu não vou fazer como aquela historinha engraçada que alguém diz, isso aí está na Bíblia. Tá não, pode vir botar, porque essa é boa.
Então, eu não vou chegar a este ponto. Mas é um provérbio interessante, provérbio, digo, popular, claro, um dito popular, que fala na insistência. Curiosamente, a Bíblia fala na perseverança, fala na insistência, insistência na oração. Então, ela fala na insistência. Eu quero insistir com você nessa questão de meditar na palavra de Deus. Cada um tem uma forma de meditar. Tem aquele que você colocá-lo sozinho em cima de uma pedra, perto de assim, de uma praia, vendo a lua e tal, deixa a pessoa lá sozinha que ela vai fazer uma meditação profunda. Vamos falar de um crente, né? Um crente vai fazer a meditação profunda e vai louvar a Deus pela lua, pelo mar e por tanta coisa. Vai longe disso aí, porque ele tem a alma, ele tem a índole apta, apropriada, aberta para fazer esse tipo de meditação sozinho mesmo. Eu imagino que tenha outro que vai olhar para a lua e vai dizer assim, parece uma luz de um poste. Então, parece que esse aí não está muito sujeito à meditação, olhando para a natureza e coisas assim. Mas essa mesma pessoa pode ler um versículo na Bíblia, mesmo dentro de um quarto, escuro, só com a luzinha, uma lâmpada em cima da Bíblia, ler uma passagem e para, e pense ali, ele faz uma adoração gostosa a Deus. Não precisa da lua, de uma bela vista da natureza, basta um versículo. O outro, basta um pensamento que algum escritor cristão colocou no livro, a pessoa pensa, e outro não um versículo, não uma palavra só, mas lê uma meditação inteira por dia. Há vários livros que tratam disso, de uma meditação por dia. Não há limites. Cada um tem a sua forma. Outros gostam de se edificarem mutuamente, de um estimular o outro, conversando, trocando ideias, lendo juntos. Não importa. O que eu quero enfatizar mais uma vez tire um tempo para meditar nas Escrituras, porque em todos esses exemplos que eu dei, o tempo está envolvido. Pessoa sentada numa pedra lá na praia, olhando para a lua, em casa, numa luzinha de lanterna ou de lamparina, vendo um versículo, ou conversando com outro irmão, ou lendo um livro cristão. Seja como for, observe que o tempo está envolvido. E esse é um fator crucial para essa questão da meditação. Meditação é algo que não se pode fazer, como se diz, a toque de caixa, ou rapidamente, ou acompanhando aquele estilo muito superficial de hoje em dia, com a palavra, e nem bota mais porquê, bota P e um Q, e não bota estar, bota TA, e vocês sabem, você é VC e todas essas abreviaturas que envolve o quê? Tempo para escrever, mas ninguém quer gastar tempo nem para escrever uma palavra. Imagina uma frase, imagina um artigo, imagina um livro, né? Mas não tem jeito, irmão ou irmã. O tempo terá que estar envolvido na sua meditação. Se você não tirar um tempo para isso, você não vai conseguir meditar. Pode ser o tempo que você está dentro do ônibus, indo lá para o seu trabalho. 30 minutos, 40 minutos, não sei, vai meditando, olha para fora ali, ou fecha os olhos. Como eu disse, cada um tem sua forma, mas medite na palavra de Deus, para obter o quê? Algo que nem os mestres têm. Um conhecimento advindo diretamente da meditação na palavra de Deus. Então, esse tipo de conhecimento não se vai encontrar nas faculdades. Eu sei, pastor, a gente vai encontrar só nos seminários. Não obrigatoriamente. Alguém pode fazer 5 anos de seminário e ter meditado pouquíssimo. O coração não estava aberto para isso. Fez um curso porque era obrigado, a igreja dele mandou, não queria ter outro corpo para fazer, não sei. Mas não quer dizer que é o ambiente que vai fazer
você meditar. Pode ser propício, claro. Um seminário é mais propício, dentro do exemplo que eu dei. Uma natureza é mais propício também, no exemplo que eu dei, pelo menos para muitas pessoas. Então, há estímulos que nos ajudam. A quietude, o silêncio. Muito difícil meditar com profundidade em Deus, com 3 cachorros latindo a 20 metros de você na vizinhança. É complicado. Ou um bebê chorando a noite toda. É difícil. Então, há várias circunstâncias, além do próprio fator tempo, que vão tornar a sua meditação algo de mais qualidade diante de Deus. E assim, aumentando o seu conhecimento. Então, é muito gostoso saber que nós temos um tipo de conhecimento ao nosso alcance que independe da sua inteligência para as coisas da natureza de Deus, tipo as ciências, ou qualquer área que envolva conhecimentos aqui da Terra e que precisa de estudo, de fazer provas, de passar de ano, e os diplomas e tudo mais. É outro tipo de conhecimento. Eu já vi pessoas muito simples, que mal sabiam ler, dizendo verdades que era de ficar boquiaberto. Verdades e pensamentos e conclusões, e, com certeza, ali vinha de pensar, de se imbuir na palavra de Deus, mesmo que tenha sido um pensamento, uma meditação muito simplória, de uma mente pouco educada e tudo, mas a mente vai ser secundária nisso. É o Espírito, é a comunhão com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai soprar naquela alma. Então, é uma coisa, não vou dizer que independe 100%, mas isso é um tanto quanto misterioso, eu não tenho uma forma de medir isso, certamente. Mas não está diretamente ligada com a inteligência, capacidade de imaginar coisas, fazer fórmulas e somar contas complexas, entender coisas, não. Mas é o Espírito soprando na alma. Medite, tire um tempo para meditar mais nas coisas de Deus. E você vai ter uma sabedoria, um conhecimento que nem os sábios têm, os sábios do mundo, ou os grandes cientistas do mundo têm, a não ser, claro, que sejam crentes e meditem na mesma palavra de Deus que você faz. No versículo 100, sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. É curioso que esta palavra aqui, entendido, tem algumas versões que tem prudente. E eu fui lá no original, e eu notei que algumas versões tinham prudente, fui lá no original e no hebraico é prudente. Alguém tem cuidado em fazer alguma coisa. Pode ter um sentido de entendido, que alguém que é entendido porque entende alguma coisa, então toma cuidado em fazer e tal. Mas o sentido aqui é prudente. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O que é que tem a ver guardar os preceitos de Deus com a prudência de um idoso? Antes disso, o que o fato de ser avançado em idade tem a ver com prudência? Ora, vai ver um velhinho andando. Devagarinho, os passinhos pequenos, agarrado no corrimão da escada, se tiver 2 milhões ainda, às vezes já com um bengalinha. Prudência, para não cair. Ele sabe, ele aprendeu que cai. Antigamente, ele via uma pocinha d'água, quando era criança, ele pulava por cima, ele pulava para lá e para cá 10 vezes, só para brincar. Quando ficou mais velho, adulto, não pulava mais, mas ele dava um passão, tranquilo, passava por cima da poça d'água. Hoje o velhinho vai, olha, olha, eu acho que dá. E se não der, eu vou me molhar meus pés e pego um resfriado, pneumonia, eu morro. Ou então, pior ainda, eu vou escorregar, eu vou cair em cima da poça, vou me melar todo de lama. Aí arrudei a poça, pequena.
mas arrudeiro. Medroso? Não, prudente. Porque ele aprendeu que as coisas para ele ficaram perigosas, com alto risco. Isso aqui convém, aquilo não convém, é melhor dar no piso de borracha do que no de granito. For para um sapatinho de borracha, que é mais seguro, e vai tomando providências que antes ele nem pensava, mas agora a realidade ensinou a ele. Ele não quer falar que dá velhice, ele quer falar da prudência do velho. Esse é o foco, é prudência. Então, o que ele quer dizer aqui é que, de tanto guardar os mandamentos de Deus, ele adquiriu uma prudência maior do que a prudência de um velho, que anda bem devagarinho e arrudeando as coisas. É isso. Fui chamado para uma reunião. Sou um jovem, reunião de noite, um grupinho que vai se reunir, bater um papo e tal. E eu sei que aquela garota está lá, que tem me dado trabalho na minha mente, e se veste de uma maneira muito provocante, tem os olhares para mim e tal. Mas eu sou crente, eu não vou atrás disso, eu nem olho, nem coisa desse tipo. Olha, prudência, prudência. Por isso que o salmista falou, o velhinho lá, ele não encara a poça. O crente não deve encarar uma situação dessa. A chance de você ir lá e pecar, não só com o olhar, mas de realmente se relacionar com uma pessoa assim, que vai levar para pecados, não faça isso. Citei um exemplo, poderia citar 100, em que o crente, como um jovem ou como um adulto cheio de vigor, não, isso aqui eu enfrento, isso aqui eu não tenho problema, eu faço dar um pulo por cima, eu estou bem advertido por mim próprio, o Espírito Santo me protege, para arranjar motivo para se expor ao pecado é fácil. Mas para ser prudente e praticar o que a prudência indica, tem que guardar a palavra de Deus. Porque ao guardar a palavra de Deus, ele vai aprender o que Deus diz assim: não faça, faça. Cuidado, advertência. Foge do pecado. Foge de situações que vão lhe prejudicar. Sai de perto. Evita falatórios profanos. Evita isso. Então, quando o crente guarda a palavra de Deus, ele está cheio dos preceitos que Deus colocou, dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Do jeito que o velhinho lá do meio exemplo está cheio de restrições que ele mesmo observou pela circunstância. Talvez tenha caído já umas 3 vezes antes de aprender, não sei. Mas agora ele está guardando, quando ele resolve guardar aquilo que ele notou, obedecer aquilo que ele notou que é prudente, ele vai se dar muito melhor. E vai arriscar quebrar a bacia, muito menos, porque para um velho basta uma queda para quebrar a bacia, como vocês sabem. Então, o crente, quando ele guarda a palavra de Deus, ele vai enchendo a mente e o coração dele das coisas que Deus diz. Isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui é alerta, isso aqui é cuidado. Então, o crente fica prudente, porque ele aprende esta prudência na própria palavra de Deus. É isso que eu tinha. Palavra de Deus, 2 coisas aqui. Meditar gera um tipo de conhecimento mais valioso do que os próprios mestres. E obedecer, guardar a palavra de Deus nos torna prudentes. Mais, não é nem tanto quanto. Aliás, os 2 versículos têm essa característica em comum. Eu entendo mais do que os meus mestres, falou o primeiro versículo, e o segundo diz, eu sou mais prudente do que os velhos. Mas a Bíblia excede, quando ela dá, nos transmite, é para sobrar. Pois vamos
encharcar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito de meditações na palavra de Deus e de obediências à palavra de Deus. Coisa boa é o crente prudente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude nestas duas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.